E olha, uma das novidades desse ano da CNBB para a Assembleia Geral em Aparecida, São Paulo, é um podcast, isso mesmo. Um meio de comunicação que leva a evangelização e também um momento de partilha dos bispos. O Alan Ribeiro que vai contar os detalhes para a gente agora. Durante esses dias de Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, no final de toda manhã e tarde, vai ao ar um podcast ao vivo. O CNBB Podcast vem abordando os temas e destaques do dia, além de apresentar experiências de aplicação das diretrizes gerais da ação evangelizadora e de realidades pastorais. O podcast é um novo produto, uma novidade desta Assembleia Geral, e eu conduzo a primeira edição juntamente com a Osnilda. A proposta é exatamente ser algo leve, descontraído, poder conversar com os bispos, conversar com os assessores e trazendo os temas assim um pouco mais fora daquela formalidade que às vezes a gente tem numa comunicação oficial. Então eu trago assim uma coisa que eu gosto de fazer, e também juntando com a necessidade de aproximar a Assembleia das pessoas, do público jovem. Então a gente olha a primeira edição, a edição da manhã, olhando um pouco para a pauta do dia, o que os bispos vão discutir, o que está sendo trabalhado, também para fazer essa comunicação. O podcast pode ser acompanhado pelas redes sociais da CNBB. E é justamente a linguagem, a estratégia do podcast, tornando quem está em casa mais próximo dos bispos. A ideia é a gente utilizar, se servir da linguagem específica, Fugir da formalidade e tentar traduzir em miúdos, muitas vezes a linguagem eclesial que é mais fechada e que nem todas as pessoas conseguem compreender muito bem. Então a gente procura traduzir isso nas entrevistas sempre mais informais, trazendo algum elemento que mostre ali, Nesse segundo dia conversamos com um bispo do Tocantins e que estava com um chapéu muito bonito de capim dourado, contou um pouquinho as realidades culturais. Então, também é perceber que há possibilidade para encontro, para aproximação, para cultura e para evangelização nesse ambiente. E é nessa mesa aqui que acontece o podcast. Um bate-papo simples, sem formalidade, sem o uso de palavras rebuscadas. E é aqui que os bispos contam sobre o pastoreio e também sobre como levar o evangelho de forma simples às dioceses. Utilizar esses meios hoje, eles são muito importantes. Eu digo a vocês que trabalham nesses meios, que se nós não fazemos como igreja, outros estão fazendo isso, apresentando propostas muitas vezes desonestas, propostas que não respeitam a dignidade das pessoas, propostas que levam para preconceitos e que levam para o menosprezo